Hoje vou falar sobre suicídio, a falsa solução. Há muitos questionamentos sobre o suicídio, mas uma coisa é certa: o suicida não quer acabar com a própria vida. O que ele quer é acabar com o sofrimento. Esse sofrimento que é tão forte, tão cruel, tão profundo, que nada mais existe. A família, os amigos, a profissão, o dinheiro, a esperança. Nada mais faz sentido. Ele fica tão atordoado com esta dor que não consegue enxergar as oportunidades de mudança que batem à sua porta. Querendo fugir da dor, o suicida se impõe a aflições 1000 vezes piores, como descreve Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida, onde diz: quando me surpreendi vivo, após a morte do corpo físico, eu senti a dor que não consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que nenhuma ideia tranquiliza. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há descanso. O que há é o choro convulsivo e inconsolável dos condenados. O assombroso ranger de dentes da advertência prudente e sábia do Mestre de Nazaré. É por estas coisas que eu acho que a educação é falha. Aprendemos sobre crase, teorema de Pitágoras, mas não sabemos lidar com as nossas emoções. Conseguimos construir máquinas que vão até outros planetas, mas temos dificuldade de superar as frustrações. Aprendemos tantas coisas no colégio, muitas delas nunca utilizaremos, e esquece de ensinar como enfrentar as dificuldades da vida. Talvez por isso há tantos indivíduos que se entregam aos vícios, ao desespero, à falta de fé. Parece que a função da escola não é mais educar pessoas, mas sim formar uma massa de trabalhadores para suprir as demandas de uma economia que só se interessa pelos ganhos. Divaldo Franco conta que certa vez leu num jornal sobre um homem, pai de 10 filhos, que, ao ser despedido, se jogou na frente de um trem. Essa notícia o impressionou de tal maneira que, ao longo de 15 anos, todos os dias ele rezava por este suicida. Um dia, sentindo-se muito triste e solitário, começou a chorar. Neste momento, surge um espírito que lhe pergunta: por que você está chorando? Ah, meu irmão, eu sofro um problema grave e não tenho a quem me queixar. O espírito retrucou: Divaldo, se você chorar, eu também chorarei. Mas por que você vai chorar? Perguntou o orador espírita. Porque eu gosto muito de você. Você me inspira muita ternura. É amor por gratidão. Há muitos anos, eu me joguei embaixo das rodas de um trem. E não há como definir a sensação dessa tragédia. Eu ouvia o apito do trem, via-o crescer em minha direção, sentia as rodas me esmagando, sem terminar nunca e sem nunca morrer. Quando acabava de passar, quando eu ia respirar, escutava o trem e começava tudo outra vez, eternamente. Até que um dia, escutei alguém me chamando com tanto amor que aquilo me aliviou por um segundo, pois o sofrimento logo voltou. Nos momentos em que alguém me chamava, eu conseguia respirar para aguentar aquele morrer que nunca morria. E não sei lhe dizer quanto tempo se passou. Transcorreu muito tempo mesmo, até que me dei conta de que a morte não me matara e que alguém pedia a Deus por mim. Lembrei-me de Deus e de minha mãe, que já havia morrido. Comecei a refletir que não tinha o direito de ter feito aquilo. Daí, passei a escutar alguém dizendo: ele não fez por mal, ele não quis se matar.
Perguntei: quem é? Quem pede a Deus por mim com tanto carinho, com tanta misericórdia? Então, minha mãe surgiu e respondeu: é um amigo que ora pelos desgraçados. Quando adquiri a consciência total, já se haviam passado mais de 14 anos. Lembrei-me de minha família e fui à minha casa. Encontrei a esposa me ofendendo. Aquele desgraçado covarde reduziu-nos à mais terrível miséria. Minha filha é hoje uma perdida, porque não teve comida e nem paz. Meu filho é um bandido, porque teve um pai egoísta que se matou para fugir da responsabilidade. Deixando-nos, ele nos reduziu a esse estado. Senti-lhe o ódio terrível. Depois, fui atraído a minha filha num desses lugares miseráveis onde ela estava exposta como mercadoria. Fui visitar meu filho na cadeia. Daí, Divaldo, comecei a somar as dores físicas à dor moral, nos danos que o meu suicídio trouxe. Porque o suicida não responde só pelo gesto, pelo ato de autodestruição, mas também por toda uma onda de consequências decorrentes do seu ato insensato, sendo tudo isto acrescentado na sua conta de responsabilidades. Então, hoje, que você está sofrendo, eu venho lhe pedir, em nome de todos nós, os infelizes, não sofra. Você não tem o direito de chorar. Pelo menos por nós e por amor a nós, não sofra mais. Vejam que o suicídio não é a saída para nenhum tipo de problema. Não resolve nenhuma situação, não afasta nenhum mal. Pelo contrário, só piora as coisas. O suicida, ao se dar conta de que a morte não existe, se vê preso ao corpo físico e ao trágico momento da sua morte que fica se repetindo, repetindo, repetindo durante anos. Assim, ao invés de acabar com o sofrimento que tanto lhe atormentava, ele se depara com uma dor muito mais cruel, que se prolonga ao ser enviado para as regiões purgatórias do umbral. E quando estiver em condições, reencarnará num corpo condizente com as deficiências perispirituais que ele desajustou, e terá de passar novamente pela mesma prova que falhou na última encarnação, tendo como pais pessoas que, de alguma forma, o influenciaram nesta tragédia. É importante salientar que suicida não é somente aquele que atenta contra a própria vida, mas também todos os que destroem e agridem a própria saúde, seja através do fumo, drogas ou excessos de qualquer natureza. O próprio André Luiz é um exemplo de má alimentação e abuso do álcool. E ninguém pense que esses sofrimentos são castigos divinos. Imaginemos, por exemplo, uma criança que, apesar das recomendações do pai em não brincar com faca, acaba desobedecendo e se machuca. Ora, as dores que sentir são apenas o resultado da sua imprudência. É o mesmo que acontece com o suicida. Suas aflições são as consequências do seu desatino. Alguém poderá dizer: ah, não acredito em nada disso, isso é tudo invenção tua. Pois então, eu peço que me acompanhe no seguinte raciocínio. Se tudo acabasse com a morte, os únicos que se beneficiariam com isto seriam os maus, pois poderiam fazer o que bem entendesse e nada lhes aconteceria, já que tudo acabaria com a morte. A vida, então, seria uma grande injustiça. Podemos deduzir com isto que
A vida se prolonga após a morte física. E, como a natureza não dá saltos, ninguém se transformará automaticamente de um criminoso para um santo, de um preguiçoso para um trabalhador. A morte por si só não melhora ninguém. É apenas uma mudança vibracional, onde continuamos nossa trajetória rumo à perfeição. É no mundo dos espíritos que reavaliamos a nossa trajetória espiritual e planejamos os próximos passos. Como podemos ver na questão 528 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: no estado errante, antes de uma nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer na próxima vida? A resposta dos mentores espirituais: ele mesmo escolhe o gênero das provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. No primeiro momento pode parecer absurda essa afirmação, pois quem é louco de escolher uma vida de sofrimentos? Mas temos de pensar que o objetivo da vida é o aperfeiçoamento moral. Assim, o espírito aceita sofrer, passar por dificuldades, pois sabe que se superar estas provas, dará passos mais largos rumo à felicidade eterna. É como o estudante que sacrifica os fins de semana, deixa de lado as festas, a TV para estudar horas, dias, meses. Ele aceita tudo isto, pois tem a esperança de passar de ano ou de ser aprovado no concurso público. E, consequentemente, vencer mais uma etapa em sua vida. Certa senhora procurou Chico Xavier com uma criança nos braços e lhe disse: Chico, meu filho nasceu cego, surdo, mudo e sem os dois braços. Agora está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as duas para salvar a vida dele. Há uma resposta para mim no Espiritismo? Com a ajuda de Emmanuel, Chico, com toda a sua bondade, responde: minha filha, este nosso irmão em seus braços suicidou-se nas últimas 10 encarnações e pediu, antes de nascer, que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Mas, agora, com aproximadamente 5 anos, procura um rio, um precipício para se atirar. Eu sei que é muito triste, mas os médicos amigos estão com a razão. As duas pernas dele devem ser amputadas em seu próprio benefício, para que ele fique mais um tempo na Terra e, assim, diminua a ideia do suicídio. Vejam, somos nós mesmos que escolhemos as nossas provas e cabe a nós vencê-las. Observemos os planetas e as estrelas no céu. Quantos bilhões de anos foram necessários para formá-los? E quantos outros bilhões serão precisos para dissolvê-los? Pois bem, chegará o dia em que esses mundos gigantescos desaparecerão. Nada do que vemos hoje existirá. Porém, nós viveremos para sempre, prosseguindo nossa marcha rumo ao infinito. Que são, então, as dificuldades, os problemas, os sofrimentos diante da eternidade? Apenas um mísero capítulo de uma longa novela. Tenhamos fé em nosso destino, porque ele é grande. Confiemos em Deus, que não nos dá fardos mais pesados do que possamos carregar e nunca nos abandona, pois somos filhos do Onipotente a serviço da vida. E na construção dessa vida, oremos pelos que sofrem, mas principalmente pelos suicidas, pedindo a Deus alívio para suas dores, paciência para suportarem os momentos difíceis e forças para se recuperarem.
assim seja.